Bom dia, povo abençoado do Senhor, igreja abençoada de Deus. Escute o que a palavra hoje tem para nos revelar, para nos dizer. A palavra da verdade é a palavra que cura, que salva e que liberta. É a palavra de Deus. Ela é suficiente para nos levar pelos caminhos justos e corretos, assim como diz a palavra de Deus. E a palavra hoje está no livro de Romanos, capítulo 16, a partir do verso 17. E a palavra do Senhor nos diz assim: irmãos, peço que note bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afaste-se deles. A palavra aqui ela já começa nos repreendendo, nos aconselhando. Para quê? Para que a gente se afaste daqueles que estão em desacordo e estão trazendo escândalo contra a doutrina de Deus, contra a palavra do evangelho, contra a palavra da verdade. É isso que a palavra já está dizendo. E quem são esses que estão trazendo escândalos e estão trazendo desacordo? São aqueles que já ouviram, já entenderam, já compreenderam, mas não aceitaram, mas não quiseram. E aí estão em desacordo, estão contra a palavra do Senhor. E a palavra diz muito bem claro: afaste-se deles. Então, não é para que a gente venha se afastar daqueles que ainda não entenderam, não compreenderam. Pode até ter ouvido, porque muitos estão ouvindo. Mas, às vezes, ouve e passa despercebido. Porque conhecer Deus, todo mundo diz, eu conheço Deus. Ah, eu quero Deus, eu aceito Deus. Mas existe ainda algo muito, muito maior do que isso. Não só é dizer eu quero Deus, eu aceito Deus. Então, tem muitos que ainda não entenderam, não compreenderam a doutrina da palavra de Deus, o evangelho de Deus. O que é que o evangelho nos ensina? Então, a palavra está dizendo, irmãos, peço que note bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina. Se eles estão em desacordo, é porque já ouviram, é porque já entenderam, é porque já compreenderam, mas não aceitaram. Então, aí, quando eles ouviram, entenderam, compreenderam, eles entraram em desacordo e trazendo escândalo. Não é para que a gente se afaste daqueles que ainda não escutou, ainda não entendeu. Ou se porventura escutou, mas ainda não tiveram a compreensão. Porque é necessário ter a compreensão para poder entrar em desacordo e trazer escândalo. Então, muitos hoje em dia, que já ouviram, já entenderam, já compreenderam, estão em desacordo com a palavra de Deus. Estão em desacordo com a doutrina, que é o evangelho. Então, a palavra deixa muito claro que vocês aprenderam. Afaste-se deles. Se afastar de quem? Daqueles que ouviram, que entenderam, compreenderam, mas não entraram em acordo, não aceitaram, não quiseram a doutrina do evangelho, a doutrina da palavra. E a palavra diz, afaste-se deles. Não é para que a gente venha se afastar daqueles que estão lá fora, que ainda não entenderam, que ainda não compreenderam, porque muitas vezes a gente pensa que aqueles que estão lá fora se prostituindo, mentindo, enganando, nos vícios, e seja qual for o problema daquela pessoa, não é isso que a palavra está nos ensinando, para que a gente se afaste deles. Não, a gente precisa se aproximar mais ainda. Para quê? Para que através de cada um de nós que já temos o conhecimento da verdade, eles também venham conhecer a verdade. Mas aqueles que já entenderam, já compreenderam e estão agora trazendo escândalos e estão trazendo desacordo com a doutrina. A palavra é muito clara, afaste-se deles. Porque eles entenderam, compreenderam e estão em desacordo, estão trazendo mentiras, estão trazendo heresias, estão inventando coisas com a palavra do Senhor. A palavra está dizendo, afaste-se deles. Não podemos nos afastar daqueles que ainda estão lá fora, sem entendimento, sem conhecimento, como a própria palavra diz, que eles estão na ignorância. E eles são escravos do pecado. Por quê? Porque estão na ignorância. A partir do momento que a gente conhecemos a verdade, conhecemos a palavra do Senhor, a palavra diz que a gente não somos mais ignorantes. E agora, se a gente estamos trazendo desacordo à doutrina, e agora, se a gente estamos trazendo escândalo para a palavra do Senhor, já não é mais ignorância. Agora, é para aqueles que não aceitam o desacordo e o escândalo se afastar. Assim a palavra nos ensina. E hoje tem muitos e muitos e muitos ensinando
falsas doutrinas, mentindo, levando muitos e muitos para o engano e para a perdição. Porque a palavra da verdade, ela nos leva para os céus, mas a palavra da mentira nos leva para a destruição, nos leva para a morte eterna. Assim a palavra do Senhor nos revela, nos ensina. E a palavra continua dizendo no verso 18, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E esses tais não servem a Cristo, porque não servem a Cristo, porque não fala da verdade, não aceitaram a doutrina. Querem viver da sua maneira, do jeito que eles querem, servindo a si próprio, fazendo as suas próprias vontades, dizendo o que bem querem, pegando a palavra da verdade e distorcendo. Aí a palavra diz, no finalzinho do verso 17, afaste-se deles, porque eles não servem a Cristo. E hoje são muitos que vêm até Cristo, ouvem a palavra, conhece verdadeiramente a verdade, mas se afastam. Vão viver a sua própria vida, falar mentira, falar heresias e levar muitos e muitos para a destruição. E a palavra diz, porque esses tais não servem a Cristo. Eles não estão servindo a Cristo. Estão servindo, não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, e sim ao seu próprio ventre, a sua própria natureza, a sua própria vontade. É isso que a palavra está dizendo. E a palavra continua, com suas palavras ilijosas, engana o coração de pessoas simples. E muitos estão sendo enganados. Por que estão sendo enganados? Porque não querem, não entendem e não compreendem que a gente precisamos seguir a doutrina de Cristo. E onde está essa doutrina de Cristo? Na sua palavra. Então tem muitos que ouvem, só homens, não querem estudar a palavra, não querem ter um relacionamento com Deus. E aí passa o tempo todo ouvindo palavras de homens, palavras lijosas, como aqui está falando. E o que é palavras lijosas? Palavras que enganam, palavras que bajulam, palavras que são aquelas que o povo quer ouvir. E hoje, dentro das congregações, dentro das reuniões, está cheio de homens falando palavras lijosas, palavras de engano, palavras mentirosas, e estão enganando as pessoas, o coração das pessoas simples, as pessoas que não querem estudar a palavra, clamar a Deus, pedir ao Espírito Santo que revela a sua palavra, porque a própria palavra diz que quem nos revela a palavra não é o homem, mas sim o Espírito Santo do Senhor. E todos aqueles que pedem, eles têm a palavra revelada, porque todos nós que estudamos a palavra e clamamos ao Senhor, Senhor, nos revela a tua verdade, para que a gente não venhamos ser enganado. O Espírito Santo, ele testifica, ele confirma em nós a palavra da verdade, porque a própria palavra nos diz isso. E aí a palavra diz, com suas palavras lijosas, engana o coração das pessoas simples. Igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, estude mais a palavra, se dedique mais a um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, em oração, em ouvir a sua palavra, porque naquela época, mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo estava advertindo a esta igreja que estava lá em Roma, cuidado, eu vou me afastar. E aqui vai chegar pessoas para perverter o evangelho, este evangelho que eu ensinei a vocês. Vão trazer palavras lijosas, mas vocês não acreditem, mas vocês não creiam. E hoje, muito mais ainda está acontecendo. Homens se dizendo líderes, se dizendo pastores, se dizendo apóstolos, enganando e levando o povo de Deus para a destruição, para a perdição. É isso que está acontecendo. Falando palavras lijosas, palavras de engano e vivendo, como diz no verso 18, porque esses tais não servem a Cristo. Por quê? Eles não servem a Cristo. Porque não falam a palavra da verdade. Estão falando mentiras, palavras lijosas, palavras de engano, palavras de bajulações. E ele diz, eles não servem ao nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, à sua própria natureza, se engrandecendo, querendo ser mais do que os outros, porque a própria palavra do Senhor diz que para Deus nós somos todos iguais. Agora precisamos compreender e entender a palavra da verdade. Para quê? Para que a gente não venhamos ser
enganados por palavras de homens, palavras de bajulações, palavras lijosas. E não seguir a doutrina de homens, mas sim a doutrina do Evangelho, a doutrina da palavra do Senhor. E o verso 19 diz assim: pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. E aqui o apóstolo Paulo estava alegre, estava feliz, estava regozijante com esta igreja que se encontrava lá em Roma. Por quê? Porque esta igreja, ela não se corrompeu com a doutrina falsa, com a desobediência, com o desacordo, com a doutrina que traz escândalo. Eles não se corromperam. E o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro quando ele diz: pois me alegro por causa de vocês, porque não se corromperam, porque não ouviram as palavras lijosas, porque não aceitaram a mentira e o engano, continuaram firme no evangelho. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina, que a gente continue firme naquilo que a gente aprendeu. E aonde está esse aprendizado? Nos evangelhos, na palavra da verdade, na palavra que veio do alto, na palavra que é de Cristo. Eu creio, eu acredito na palavra do Senhor. E precisamos, cada dia, cada momento, observar a palavra do Senhor. E o próprio Espírito, ele nos revela a palavra da verdade. E continuando no verso 20, ele diz assim: e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E aqui a palavra está falando de Satanás, que Deus vai esmagar Satanás debaixo dos pés de vocês. Debaixo dos pés de quem? Debaixo dos pés da igreja. É isso que a palavra está dizendo. Esse Satanás, que nesse texto está se falando, é de todos aqueles que compreenderam a palavra, entenderam a palavra, mas não aceitaram. Trouxeram divisões e escândalo para dentro da igreja, em desacordo, trazendo escândalo, trazendo divisões e ensinando falsas doutrinas. Não aceitaram a doutrina de Deus, não aceitaram a doutrina da palavra de Jesus Cristo. E aí a palavra está dizendo, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Em breve. Todos eles que estão andando, falando e fazendo o que bem querem, vai ser esmagado. E todos eles que ensinam doutrinas falsas, compreenderam, entenderam e não aceitaram, estão ensinando o que não é evangelho, estão ensinando aquilo que as pessoas querem ouvir, levando o povo de Deus para a destruição. Um povo que era para estar caminhando para a salvação, estão caminhando para a destruição. A palavra diz assim, no verso 17, no finalzinho do verso 17, a palavra diz: afaste-se deles. Quer dizer o quê? Afaste-se destes Satanáses. Todo aquele que é contra a palavra do Senhor. Todo aquele que se opõe contra as verdades de Deus. A palavra diz que é um opositor. E todo opositor é chamado de Satanás. Esse texto aqui está falando de pessoas que não aceitam a doutrina de Deus. De pessoas que traz escândalo para dentro da igreja do Senhor. Essas pessoas são chamadas de Satanás. E o verso 20 diz: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, debaixo dos pés da igreja. Porque a igreja aqui na terra ela é poderosa, ela tem poder. Porque a palavra diz que a igreja está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que quando Deus pega um filho e entrega a nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra diz que ele jamais o lançará fora. Então estamos nas mãos do Pai. E todos aqueles que estão ensinando, falando e fazendo coisas que bem querem, estas pessoas são opositores. E todo opositor, a palavra diz que é Satanás. Então a palavra é muito clara quando ela diz: afaste-se deles. Por quê? Porque ele está trazendo divisões e escândalo em desacordo com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, com a palavra da verdade. E levando muitos e muitos para o engano, para a perdição e para a destruição eterna. Tome posse, igreja abençoada do Senhor. Estude mais a palavra. Peça a revelação do Espírito Santo.
porque com certeza o Espírito Santo do Senhor, que já mora e habita na vida de todos aqueles que creem na palavra de Deus, ele vai revelar a palavra da verdade. Amém? Tome posse da palavra do Senhor.